Bem, como eu estava dizendo, tentei resumir, trazer, sintetizar, elaborar para entregar tudo mastigadinho para vocês, né? Tudo o que eu considero fundamental compreender e entender. Hoje vocês vão aprender coisas que muitos psicólogos não sabem, porque não é algo que se ensina na faculdade, ou pelo menos não de forma geral nos cursos da Espanha. Porque, em geral, a psicologia que é ensinada no nosso país é mais voltada para o sintoma, para o mal-estar, para mudar o comportamento. E bom, vocês já sabem que, como psicóloga, o que me interessa é entender o porquê das coisas, de onde tudo vem, e realizar mudanças mais profundas e estruturais. Mais do que, simplesmente corrigir um sintoma, um mal-estar e mudar um comportamento. Por isso, talvez surjam conceitos universais. Eles são bastante complexos, densos. Vocês já sabem que minhas aulas normalmente não são simples. Quem esteve na aula anterior que dei aqui no YouTube, que foi em novembro, quando falamos sobre autoconhecimento, já pôde perceber que são aulas um pouco densas, um pouco puxadas. Como eu disse, tentei simplificar ao máximo, mas de qualquer forma recomendo que vocês prestem o máximo de atenção. Que se puderem, anotem, escrevam, façam o que for para aprender. Para lembrar e para refletir sobre isso, porque essa é uma dessas matérias. Que você ouve, lê uma vez e diz, ok, faz sentido, eu entendo, eu gosto. Mas quanto mais você pensa sobre isso, quanto mais você reflete, quanto mais você mantém isso presente. IM. Digamos que vai se internalizando cada vez mais, né? Essa sementinha vai florescendo mais e dando frutos. Então eu recomendo que vocês levem essa palestra com vocês. Muito bem, para quem não me conhece, sou Cláudia Nicolasa, psicóloga da saúde especializada em personalidade e relacionamentos. Tenho um livro que recomendo muito, caso ainda não tenham lido, porque é bem legal. Meu objetivo é que o máximo de pessoas possível se conheça, entenda por que são como são, e que tenham as ferramentas e orientações para fazer as mudanças necessárias em suas vidas e em seus relacionamentos, e que pela primeira vez possam desfrutar de si mesmas e da própria vida, porque eu mesma passei a maior parte da minha vida presa nessa escuridão, ou confusão. Não entender o que acontece com você, por que se sente assim e é desse jeito. Com certo pessimismo, né, em relação ao futuro, à vida e ao que me esperava. E realmente é possível mudar as coisas e a vida e como elas são. Nossos sentimentos em relação a ela podem mudar muito se aprendermos psicologia. Então, meu objetivo é dar aos outros o que eu gostaria de ter recebido um pouco antes. Dito isso, vamos iniciar a conferência ou aula, como preferirem. Eu chamei de conferência, porque não é tanto uma aula didática de conceitos, mas sim mais uma tentativa de mudar o enfoque. Ou melhor, como vemos socialmente a autoestima? Porque eu acho que, agora vamos ver, existem várias concepções. Erradas que basicamente nos levam a fazer coisas que não só não nos ajudam, mas que inclusive podem prejudicar como nos sentimos em relação a nós mesmos. Por isso está escrito aqui, né? Uma perspectiva psicológica profunda e relacional. Porque essa é a minha maneira de trabalhar com a psicologia e como quero transmitir para vocês o que é a autoestima. Tá bom? Tudo bem? Tudo pronto? Tudo certo aí no chat? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Obrigada a você, Luz Marina. Obrigada. Vocês estão animados e interessados? Gostam do que estou compartilhando? Obrigada, Ranil. Estou há 1 ano e meio isolada por causa de uma fratura, de uma ruptura, de um relacionamento muito tóxico, de abuso psicológico, e você me trouxe muita luz. Bom, fico feliz pela segunda parte, e quanto à primeira, espero que, aos poucos, como você mesma disse, você encontre essa luz. Certo, pronto, ótimo, vamos lá. Muito bem. Antes de tudo, eu quero perguntar para vocês o que é autoestima para vocês. O que é a primeira coisa que vem à cabeça? Ou seja, que conceitos vêm à mente? Talvez venha à cabeça de vocês, não sei, segurança, confiança, não sei, sucesso, bem-estar, não sei. O que vem à cabeça de vocês quando eu pergunto o que é autoestima? Seu valor pessoal para si mesma. Amor, valor que damos a nós mesmas, felicidade, valor pessoal, autoconhecimento, sentir-se bem consigo mesma, segurança, seu conceito como pessoa, acreditar e se respeitar, a visão que você tem sobre si mesma, certo? Percepção que temos sobre nós mesmas, ok, certo?
Exatamente. Quando falamos de autoestima, é isso que vem à cabeça, né? A visão que você tem de si mesma. A segurança que você sente, a autoconfiança, como você se trata, não é? E realmente todas essas palavras que vocês mencionaram têm uma forte relação com a autoestima, porque geralmente são consequência, né, da autoestima que temos. Conforme minha autoestima varia, sinto mais ou menos confiança e segurança. Tenho uma imagem diferente de mim e me trato melhor ou pior. E essa é uma das ideias centrais que quero que vocês tenham nesta aula. Que a autoestima não é tanto o que pensamos sobre nós mesmas, não é como nos definimos, não é a imagem que temos, mas sim algo muito mais profundo e quase oculto, né? Bom, aqui vocês já falaram algumas coisas, né, das coisas que vocês acham que é autoestima ou que relacionam confiar em si mesma, né, a segurança e tudo mais. E se a gente prestar atenção, a maioria dos conceitos ou palavras que vêm à nossa cabeça, quando pensamos em autoestima, é isso aqui nesse iceberg que está fora d'água. O que é visível, né, que é mais o comportamento, né? Que pensamentos eu tenho sobre mim mesma? Que autoimagem eu tenho, que comportamentos eu realizo no dia a dia, que relações eu tenho, né? Como nos percebem, né, do lado de fora. Essa fachada, né, esse sucesso. Na verdade, há muitas pessoas que por fora podem parecer muito bem-sucedidas, muito seguras de si mesmas, que têm muita autoestima. Mas quando elas descem desse palco, por assim dizer, podemos ver que existe uma autoestima muito frágil. Existe uma identidade muito frágil, que oscila, que é muito vulnerável, que depende muito do que acontece no momento. Na verdade, o que nos interessa hoje é tudo aquilo que está na parte oculta do iceberg. Tudo aquilo que, aparentemente, muitas vezes não relacionamos com a autoestima, tá bom? Por exemplo, o que permitimos em nossos relacionamentos, como avaliamos o que fazemos e o que nos acontece, com que pessoas nos relacionamos, tá bom? Tudo isso, como tratamos nosso corpo também. Tudo isso são coisas que muitas vezes não levamos em conta quando estamos avaliando a autoestima. E é o que importa. Então, se vamos tentar entender de onde realmente surge essa sensação de valor próprio, como ela é construída durante o nosso desenvolvimento, ou seja, claro, vamos falar sobre a infância. Vamos ver o que acontece quando determinadas partes de nós mesmos, digamos, precisam ser ocultadas, descartadas ou rejeitadas para manter o vínculo, para nos sentirmos aceitas, queridas, valiosas, dignas. E vamos ver também quantos comportamentos ou estratégias adotamos para nos sentirmos valiosas e que muitas vezes acabam tendo o efeito contrário, tudo bem? Vamos ver coisas que parecem autoestima, mas que na verdade não são, tudo bem? Ok. Uma frase que, olha, eu quero que vocês guardem neste primeiro slide é que a autoestima não se vê no que você pensa sobre si mesma. Ou seja, não é algo consciente, não é algo racional, mas se vê na forma como você habita a si mesma. E por isso, muitas pessoas acham que têm autoestima porque têm uma imagem de si mesmas, X. Mas na verdade, se você analisar como elas vivem e como se tratam, elas não têm autoestima. E depois, tem pessoas que acham que têm baixa autoestima porque são conscientes das suas inseguranças, das suas falhas, dos seus defeitos. Mas, na verdade, elas têm uma boa autoestima porque, no final das contas, se tratam bem. Vamos ver isso durante a aula, ok? Então, durante a aula de hoje, quero que você não só entenda teoricamente o que eu compartilho, mas também tente aplicar isso a si mesma, à sua própria vida. Que o tempo todo você pense, e isso em mim, como pode ser? Como eu posso manifestar isso? Que você tente localizar isso em você, para que nos próximos dias você se lembre disso e vá coletando informações. Sim? Tá bom. Como eu dizia, há muitas pessoas que podem parecer de fora que têm autoestima, sabe? E aqui eu coloquei para vocês uma metáfora de uma casa cuja fachada talvez possa parecer muito moderna, elegante, limpa, impressionante. Transmite muita segurança, né? Muita solidez, perfeição, sucesso, né? Parece uma casa, assim, super valiosa. Mas sabemos que nem tudo é fachada.
Talvez, por mais bonita que seja por fora, talvez os alicerces estejam mal construídos, talvez estejam descuidados, talvez estejam frágeis. Portanto, por melhor que seja a fachada, se depois acontecer alguma coisa tipo, não sei, uma inundação, um furacão, um pequeno movimento das placas tectônicas, a casa desaba, né? E isso é o que chamamos de autoestima condicional, certo? É aquela autoestima ou aquela sensação de valor próprio que está tudo bem, é correta, desde que cumpra algumas condições, algumas expectativas, alguns requisitos, né, para o exterior. Algumas conquistas, uma aceitação social, uma validação, alguns triunfos, né? Cada pessoa tem seus próprios padrões. Por dentro, a autoestima verdadeira, a parte abaixo do iceberg, está frágil e ao menor sinal de algo pode ser afetada. Uma crítica, uma rejeição, um fracasso, uma perda, qualquer situação que te faça se sentir vulnerável, perdido, confuso. É aí que descobrimos que por trás da fachada não havia uma estrutura sólida. Certo? Está dando para entender essa fachada, essa metáfora? Cleive e suas casas. Sim, totalmente. Sempre uso as casas para explicar muitas coisas de psicologia. Sim, eu adoro essa metáfora, sim. Certo, e é que para muitas pessoas, mesmo sem perceberem, o valor pessoal depende de cumprir certas condições, né? Enquanto essas condições são cumpridas, a pessoa se sente bem consigo mesma. Mas quando elas deixam de ser cumpridas, a autoestima desmorona porque estava apoiada em algo externo, em algo que muda, sabe? Por outro lado, em contraste com a autoestima condicional, temos a autoestima madura, que é o objetivo desta aula, que a gente entenda o que é a autoestima madura. Quero que a gente saia um pouco dessa ideia social de que tem muita ou pouca autoestima, ou autoestima alta ou baixa. Quero que a gente entenda mais como eu tenho uma autoestima madura ou uma autoestima frágil, uma autoestima sólida, uma autoestima frágil, tá bom? Que tentemos ver isso como algo que não é algo que se tem ou não se tem, ou que se tem em grande quantidade ou em pouca quantidade, mas sim que é algo mais qualitativo. Ou seja, qual é a qualidade dessa autoestima que eu tenho? Sim, dá para entender essa mudança de pensar em muita ou pouca, boa ou ruim, e entender a qualidade, né? Aquelas estruturas que falávamos dos alicerces. Se é de qualidade, né? Uma casa, independente das estruturas, o importante é ser sólida, de qualidade e bem construída. Ok. Essa autoestima madura é conseguir se sustentar mesmo quando as coisas vão mal. Sim? Em poder errar sem sentir que você é um erro, um fracasso, alguém negligente. Consiste em se arriscar e que não tem problema se não der certo. Consiste em se permitir sofrer. Consiste em estar consciente das suas limitações, dos seus erros, das suas inseguranças, sem que isso te defina como pessoa, certo? No final, a fachada funciona quando o ambiente ajuda, né? Ou seja, quando o tempo está bom, por exemplo, né? Quando o tempo está bom, a gente diz que casa bonita, né? Que saudável, que forte, que valiosa essa casa, né? Mas uma autoestima madura, faça sol ou faça chuva, resiste. Mesmo que talvez não pareça tão brilhante, tão luxuosa e moderna quanto a que está ao lado. O que importa para nós é o que resiste. Por isso eu dizia que tem pessoas que acham que têm baixa autoestima simplesmente porque são conscientes dos seus defeitos. Ou não brilham tanto quanto outras pessoas que cuidam tanto desse exterior. Ou aceitam passar por períodos de insegurança ou de dor, né? Porque temos socialmente a crença de que ter autoestima é estar sempre bem, ou ter sempre uma imagem de si mesma esplêndida, ou estar sempre no topo. Ok. Certo. Então, uma vez que entendemos qual é a diferença entre essa autoestima madura e aquela autoestima frágil, condicional, superficial, etc. Vamos falar sobre como construir autoestima. E é aqui que para mim a coisa fica interessante. Tá bom? Então vamos prestar atenção ao que vem agora. Ok, vai lá. Como a autoestima se origina? Vale. Antes de eu explicar qualquer coisa, o que vem à cabeça de vocês ao ver essa imagem? De um adulto se olhando no espelho e vendo uma criança.
Sem ler, não trapaceiem. Vejo que o chat está um pouco atrasado, então que tudo remonta à mamãe e ao papai, à infância, à criança interior. Certo, isso é muito importante, tá bom? Que a gente entenda isso. A autoestima não é uma opinião racional, não é algo do qual você tem consciência, tá bom? Por isso é complicado que as pessoas realmente entendam se tem autoestima boa ou ruim, entre aspas. Porque não é algo racional, não é um conceito, não é um pensamento. É algo mais experiencial, é mais uma forma de ser no mundo, é algo mais inconsciente. Agora eu explico, tá bom? Quando falamos de autoestima a partir de uma perspectiva relacional, queremos dizer que precisamos voltar bastante no tempo. A essas primeiras etapas do desenvolvimento, aqueles primeiros anos de vida, em que justamente são construídos esses alicerces da casa, sim. Essa etapa anterior até mesmo a você saber que você era você. Não sei se vocês se lembram de quando eram pequenos. Eu tenho a lembrança de mais ou menos uns 2 anos de idade, de estar me olhando no espelho e dizer, nossa, essa sou eu, né? Como perceber que, assim como minha mãe é minha mãe, eu também sou uma pessoa, né? Eu sou eu. Ou seja, não somos conscientes de que somos um sujeito desde que nascemos. Na verdade, quando nascemos, vocês provavelmente sabem que estamos em simbiose com a mãe, né? De certa forma, não distinguimos entre eu e minha mãe. Não somos conscientes de que somos um sujeito com um eu, com uma identidade, certo? O bebê não sabe quem ele é. Ele não pode dizer que é um bebê, não sabe se descrever, não sabe definir quais são suas capacidades, seus atributos. O que o bebê tem é fome, é sono, é medo, é nervosismo, é necessidade de contato, é alegria, são emoções desreguladas. Isso é o que o bebê tem. Ele não tem um conceito de identidade. O que ele tem são necessidades fisiológicas e necessidades emocionais. Tudo bem? Isso ficou claro, sim? Ok. Então, o que acontece? Cada vez que você, quando era bebê, tinha essas necessidades fisiológicas, essas necessidades emocionais, você recebia uma informação de acordo com a resposta que era dada a você, certo? Quando se sente sobrecarregado, como te regulam? Quando você sente medo, como te acalmam? Quando você se sente sozinho, como te acolhem? Tudo isso é o que vai te dando informações em nível inconsciente, certo? Ou seja, existem coisas que estão na nossa memória que não lembramos. Tudo isso vem muito daquela época. Então, o que acontece? No final, como eu dizia, o bebê não tem consciência da sua identidade, de que é um sujeito, mas ele vai recebendo informações de como o mundo o trata. Ou seja, antes de você saber quem é e de ter um autoconceito, você já tem informações de como é visto pelos outros e de como é tratado pelos outros. Então, entendemos que a experiência relacional e a forma como sou tratada pelo mundo é algo anterior à identidade? Ou seja, vamos perceber o quanto isso é profundo e como nos permite entender tantas coisas na psicologia, certo? Por isso dizemos que a autoestima é, antes de tudo, uma experiência relacional, ou seja, com o outro, do que uma experiência intrapsíquica, ou seja, comigo mesma. Assim, já começamos com um grande erro. Ao pensar em autoestima, sempre vemos como algo individual, tipo, eu tenho baixa autoestima, preciso melhorar minha autoestima, certo? Como se fosse algo completamente individual, de você com você mesma, e que depende somente de você, e que você tem que trabalhar sozinha, não é? Com isso, não quero dizer que não existam coisas que possamos fazer por nós mesmas para melhorá-la, porque, claro, é isso que também vamos ver na aula. Mas é muito importante que entendamos que a autoestima é antes relacional do que intrapsíquica, ou seja, é algo com o outro antes de ser comigo mesma, certo? Bem, quando o bebê vai percebendo que suas necessidades emocionais e necessidades fisiológicas são vistas, são entendidas, são validadas, são respondidas, se forma o que chamamos de confiança básica, certo?
Se quiserem saber mais sobre o conceito, repito, confiança básica é interessante para explorar. Aqui, vamos tratar de autoestima, sem focar tanto em bebê, mãe, nem aprofundar muito o tema. Mas basicamente é uma sensação implícita, ou seja, inconsciente, de que meus estados internos são bem recebidos pelos outros, de que minhas necessidades não são excessivas, de que eu não sou um peso para os outros, de que posso existir e expressar o que quero e o que preciso, sem colocar o vínculo em risco. Que posso me mostrar como sou e que não vou ser rejeitada por isso não. Com certeza vocês já viram, tem pessoas que são tranquilas. Ao se relacionarem com os outros, entendem que, olha, se querem algo, os outros vão ouvir. Se sentem algo, os outros vão entender. Já outras pessoas que andam na ponta dos pés, com insegurança, não, com medo, pensando que qualquer coisa pode colocar a relação em risco. Que não. Isso é o que chamamos de confiança básica. Está muito relacionado com apego. Com certeza, esse conceito já é mais familiar para vocês, certo? Claro, o problema aparece quando a relação com esses cuidadores pode ser invalidante, pode ser ambivalente, pode ser instável, imprevisível. É aqui que começa a aparecer o que chamamos de trauma relacional. E quero deixar claro para vocês que quando falamos de trauma, os psicólogos não estamos nos referindo apenas a acontecimentos grandes, assustadores, marcantes, mas também pode ser algo mais silencioso e acumulativo, não é? Preciso fazer um vídeo sobre um estudo interessante que estou vendo sobre a origem do transtorno de personalidade borderline. O que está sendo observado é que o que mais influencia não são tanto grandes traumas ou grandes acontecimentos. Que também, mas aquele cuidador que não responde à necessidade da criança de ser regulada emocionalmente. Vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso em breve, porque é super interessante, mas só para mostrar que às vezes é mais doloroso. Um cuidado insuficiente, negligente e invalidante no dia a dia do que um grande trauma pontual, tá bom? O que acontece aqui? Vamos falar de autoestima, ok? Espero que estejam gostando da palestra e que não seja muita informação. Me avisem, por favor. O que acontece? Nesse processo, pense que os seres humanos, e principalmente quando somos bebês, somos programados para nos vincular, para nos relacionar, para manter o outro por perto. Portanto, eu vou me moldar em torno daquilo que funciona para atrair essa pessoa que é importante para mim, que me dá segurança, que me dá vínculo. E o que acontece? No final, eu inconscientemente vou aprendendo quais são esses aspectos de mim, esses comportamentos, essas necessidades que são aceitos, que são acolhidos, que são valorizados. E aqueles que geram rejeição, geram distância, geram afastamento e que, portanto, colocam o vínculo em risco e que, portanto, me colocam em risco também. E bem, quando isso acontece, no final, o psiquismo da pessoa tem duas forças, digamos assim, que lutam entre si. Uma é: eu sou assim, eu tenho essas necessidades, eu tenho esses comportamentos, essas emoções, mas por outro lado, eu tenho essa necessidade de me vincular. Então, isso entra em choque, porque há partes de mim que geram afastamento, distância, distanciamento no meu cuidador. Certo? Então, o que vocês acham que acontece quando eu percebo que a figura da qual eu dependo se afasta quando eu mostro determinados comportamentos e emoções? O que vocês acham que acontece? Certo, eu fico feliz que vocês estejam gostando. Obrigada. Eu gosto muito de interagir com o chat, mas por algum motivo está com muito atraso. Imagino que deve ter pessoas que vão entrando mais tarde, que você começa a não mostrar mais, que você para de fazer esses comportamentos, que para de demonstrar, que muda seus comportamentos para agradar. Eu gosto. Então hoje vocês vão aprender qual é a palavra técnica para isso que vocês estão descrevendo e escrevendo, que faz muito sentido o que vocês dizem, né? Tá bom. O que acontece é o que chamamos de cisão, tá? A cisão basicamente consiste nisso. Bem, é um mecanismo de defesa que basicamente divide internamente aquilo que percebo como aceitável e aquilo que percebo como inaceitável, perigoso, etc, né? Em palavras mais simples, sim,
Eu estou percebendo, através de todas as interações cotidianas com a minha família, que existem aspectos da minha personalidade, das minhas necessidades, no sentido mais espontâneo, que não são bem recebidos. E isso vai me causando tensão, perigo, distância, solidão aos poucos. O que eu vou fazendo sem perceber é expulsar essas partes de mim, né? Como vemos aqui nessa metáfora, né, do quebra-cabeça, de como o quebra-cabeça passa de estar completo para ter pecinhas que eu vou descartando porque vejo que não são aceitáveis, né? Minha autoestima se constrói pelos meus relacionamentos. E se eu vejo que nos meus primeiros relacionamentos essas partes não são bem recebidas, eu me constituo e construo minha identidade em torno apenas dessas partes que são bem recebidas. Mas, como vocês podem imaginar, por mais que eu descarte essas partes de mim, elas não desaparecem. Elas ficam na minha cabeça, mas de alguma forma ficam como se estivessem etiquetadas com perigo, rejeição, etc. E é assim que vai. E construindo essa autoestima condicional, da qual falávamos antes, né? Reparem também nessa imagem que eu coloquei para vocês, que vemos, né? Como essa base tão frágil suporta tanto peso de todos os condicionantes, né? Só valho se agrado, só valho se sou forte, só valho se não decepciono. Cada pessoa tem seus condicionantes, algumas mais que outras, com autoestima mais ou menos frágil. Mas quando está construída em todos esses condicionantes, no final das contas, essa estrutura tão frágil suporta muito peso e pode desabar facilmente, né? Então, no final, conscientemente a pessoa se identifica apenas com as partes que foram preservadas, né? Que não foram expulsas. Por exemplo, é muito comum que na consulta alguém venha e diga: não, é que eu não fico com raiva, eu estou sempre bem, tudo pra mim está bom, né? A pessoa, racionalmente, criou a identidade de que não sente raiva, de que está tudo bem pra ela. Por quê? Porque provavelmente ela expulsou de si mesma essa parte que demonstra raiva quando algo não lhe agrada, porque isso não foi aprovado. Não sei por que sim. Então, essa parte dela, a parte que sente raiva, de certa forma está afastada, está separada, está negada. E isso nos traz problemas, certo? Mais exemplos, além do eu nunca fico com raiva. É que eu gosto de fazer tudo sozinha, sabe? Não gosto de pedir ajuda. É isso, quero dizer. Será que a gente realmente acredita que uma pessoa nasce simplesmente sem gostar de pedir ajuda? Ou não gosta de mostrar vulnerabilidade? Uma pessoa nasce assim do nada? Não, isso vem de algum lugar. Então, claro isso. O que vai acontecendo é que aos poucos a pessoa vai se sentindo valiosa, não por existir como ser humano do jeito que é, mas ela se sente valiosa, desde que ela cumpra com essas condições. Quando ela consegue manter, quando ela consegue conservar essa versão que tem de si mesma, né? Eu vou recuar um pouco. Eu tirei de mim partes que sinto que não são bem recebidas pelos outros, fico só com o que é adequado, aceitável, me identifico com isso e me sinto bem, desde que consiga manter essa versão de mim. Mas nos momentos em que não consigo manter essa versão de mim, tudo entra em crise, como quando falávamos daquela casa com a fachada. Por exemplo, alguém que diz: nunca fico brava, está tudo bem, sou muito tranquila. Então, quer dizer, é impossível passar a vida inteira sem nunca ficar brava, além de que isso traz consequências negativas. Imagina que um dia ela tem um ataque de raiva porque não aguenta mais. Isso entra em choque com a imagem que ela tem de si mesma, com aquela imagem positiva, sabe? Com essa identidade da qual depende a autoestima dela. Provavelmente ela vai entrar em crise. Como quem evita se mostrar vulnerável e nunca pede ajuda, até enfrentar uma crise que não consegue resolver sozinha e precisa buscar apoio. Isso pode levar à depressão. Tudo bem? E é que, no final, quando a vida nos leva a deixar vir à tona essas partes de nós mesmos que temos separadas e rejeitadas, sentimos uma angústia profunda. Porque, de certa forma, estou sendo no presente aquilo que no passado rotulei como altamente perigoso. Por isso, às vezes, vemos pessoas que reagem de forma exagerada a coisas que são humanas, né? Não sei se vocês já viram alguém que começou a chorar e viveu isso como uma experiência
horrível, penosa, vergonhosa, degradante, quis esconder, né? E você pensa, mas espera aí, é normal que isso te afete, né? Então, se a pessoa está reagindo de uma forma tão exagerada, não é só porque ela não gosta de pedir ajuda. É porque o psiquismo dela rotulou isso como algo, vamos dizer, algo desprezível, algo vergonhoso, algo a ser rejeitado. E quando você se conecta com essa parte de si mesma, sente uma angústia profunda e é aí que tudo desmorona, aquela fachada superficial que a gente via. Porque no fim das contas está sendo ativado esse medo de perder o valor, esse medo de deixar de ser aceitável e de ser amada, que coloca toda a sua identidade em crise. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Pessoal, deixem as perguntas para o final. Porque com certeza vão surgir muitas dúvidas e perguntas que vão sendo respondidas ao longo da aula, e assim a gente não interrompe o ritmo, e eu também não me distraio. E bom, também por isso vemos que tem muitas pessoas que passam anos tentando melhorar a autoestima sem conseguir. Porque, bom, o que fazem é seguir aqueles truques típicos de fale melhor com você mesma, se ame mais, adquira tal habilidade, né? Nos ensinaram que melhorar a autoestima é como ir somando coisas, né? Como ir incorporando hábitos melhores, adquirir novas habilidades, falar melhor com você mesma, tudo isso é ótimo, está muito bem e é importante. Mas nada disso vai adiantar se continuarmos rejeitando essas partes de nós mesmas, porque isso gera sofrimento e faz com que toda vez que a gente se conecte com essas partes, a gente desabe. Agora, né? Obrigada, vamos continuar analisando. Tá bom. Como podem ver, está aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, na verdade, acho que sim. Aqui temos esse eu real, que é, bem, o que você é como ser humano. É essa experiência viva e complexa de ser você mesma, com suas forças, com suas limitações, com suas capacidades, seus erros, sua independência, sua vulnerabilidade. É você, de forma completa. Com suas luzes e com suas sombras, que absolutamente todas as pessoas têm. Ninguém é perfeita e ninguém faz tudo perfeitamente. Mesmo nos esforçando para mostrar apenas o que é bom. Então, esse é o seu eu real. E o eu ideal é aquela versão de você mesma com a qual você se identificou. Essa versão de você mesma que sobra quando você expulsou aquelas partes que vimos antes que não eram aceitas. É a versão que você sente que deveria alcançar para se sentir valiosa, para se sentir aceitável, para se sentir digna de amor, não é? Quando falamos sobre querer alcançar meu self ideal para me sentir digna de amor, muita gente vai dizer: não, eu faço isso por mim mesma, porque quero me sentir bem comigo mesma. Bom, vamos lembrar que a relação com você mesma é uma consequência das relações com os outros. Então, se você sente que para se amar e se sentir bem consigo mesma precisa ser de tal maneira, é porque aprendeu através das relações que amavam você quando você era desse jeito. Então, bom, continua sendo algo relacional, mesmo que seja algo que você só experimente consigo mesma, né? Mesmo que exista esse discurso real de não, é que eu faço por mim mesma. Você faz por você, mas por quê? Né? Como vimos, existe um aprendizado relacional por trás, certo? E então, como vemos, o self-ideal não é algo que surge do nada. É algo que foi construído de forma relacional. É algo que fomos moldando de acordo com o que vimos que ia funcionando. É assim. Tudo aquilo que vemos que funciona para nós nas relações, na sociedade, nós reforçamos, aumentamos e pouco a pouco fazemos disso cada vez mais a nossa identidade. Não há nenhum problema em ter um eu ideal no sentido de ter objetivos. Ter ideais, eu sou a primeira a apostar em querer me melhorar, em querer ir além, em crescer. Não há problema em ter ideais e querer mudar ou melhorar algo em você. O problema é quando esse self-ideal é tão rígido, tão grande, tão pouco real, que ao lado dele, seu self-real parece algo infantil, algo pequenininho, algo frágil, algo absurdo.
né? Ou seja, quando a distância entre o self real e o self ideal é tão grande, a pessoa vive sempre com um fundo de angústia e de vergonha, com um sentimento constante de insuficiência, né? Em vez de me sentir como uma pessoa, eu me sinto como um projeto de pessoa, sabe? Eu não vou ser feliz e não vou estar bem até que eu alcance esse ideal que eu tenho, né? Eu não estou, como posso dizer, jogando umas indiretas. Não sei se estou dando uns golpes emocionais em vocês com isso que estou contando. Também não quero ser muito dura. Bom, quanto maior a distância entre o self real e o self ideal, cada vez que a vida nos faz conectar com essas partes que temos estendidas, vivemos isso com uma angústia enorme, porque é como, poxa, fui vulnerável, mostrei minhas emoções e pedi ajuda. Assim não devo ser. Isso não acontece de forma consciente, né? É assim que isso é vivenciado. Então, me invade uma vergonha profunda e uma sensação de não estou sendo a pessoa que devo ser. Sou um fracasso, né? Sou uma vergonha. E bom, como sempre, temos aqui os queridos mecanismos de defesa que estão aí para tentar, de alguma forma, nos proteger dessa vergonha que aparece quando vejo que meu eu real está muito longe do meu eu ideal, né? Cada pessoa tem suas partes estendidas, cada pessoa tem seu tipo de vergonha e, portanto, cada pessoa utiliza diferentes mecanismos de defesa. Para que essa vergonha, digamos, não a faça colapsar, não a derrube, não a atropele, né? Há pessoas que talvez estejam sempre controlando para não se sentirem vulneráveis. Há pessoas que sempre querem estar desconectadas do que acontece em suas vidas e em seus relacionamentos para nunca se sentirem frágeis e não experimentarem dor. Tem gente que se infla, né? O ego, a autoestima, para não se conectar com seu verdadeiro eu. Com seu verdadeiro sentimento. Tem quem sempre está sendo complacente e se moldando aos outros para não tocar nessa angústia, né? E nesse medo da solidão e de ser abandonada. Cada pessoa tem sua defesa, mas o importante é que a defesa não é o problema. Ou seja, o problema não é que alguém seja arrogante. O problema não é que alguém seja controladora. O problema não é que alguém seja evitativa. O problema é que não estamos vendo do que essa defesa está protegendo ela. Quais partes foram estendidas que estão produzindo essa vergonha? E não estamos vendo o que acontece com essa vergonha que a pessoa está tentando evitar. Eu espero que tudo isso vá ficando claro. Certo? Isso nos leva a como a baixa autoestima se manifesta. Já vimos, né, que aprendemos como devemos ser de acordo com a forma como fomos tratadas nessas relações. A partir daí, construímos nossa identidade estendida, observando partes que foram rejeitadas ou não reforçadas. E quanto mais estendida estou, quanto mais rejeitei partes de mim e mais inflado está esse ideal do eu, mais sentimentos crônicos de insuficiência, de inferioridade, de vergonha e de fracasso eu carrego. Certo? Então aqui temos os 3 perfis mais comuns com os quais podemos perceber a baixa autoestima. O primeiro seria aquele que se encolhe. Eu acho que é o que as pessoas mais têm em mente quando pensam em alguém com baixa autoestima, né? Uma pessoa que tem consciência de que tem baixa autoestima, que se sente insuficiente, que se sente incapaz, que tem dificuldade de se expor, que tem dificuldade de pedir, que tem dificuldade de se relacionar, de impor limites, de defender suas necessidades. Digamos que é aquele que, entre aspas, você olha e sabe que tem baixa autoestima. E é aquele que, digamos, a sociedade vê de forma mais negativa no sentido de nossa, como você tem baixa autoestima. Quando, na verdade, desses 3 perfis que eu mostrei aqui para vocês, esse é o mais saudável ou o mais preservado, porque é o que tem mais consciência do que acontece dentro de si. Enquanto outros não estão em contato com sua vergonha, com sua baixa autoestima, com sua fragilidade. Portanto, essa pessoa tem muito mais facilidade de ter consciência do que está acontecendo com ela, pedir ajuda, procurar terapia, melhorar, trabalhar. Enquanto os outros, provavelmente você os vê e não percebe que eles têm baixa autoestima, você acha que acha que estão com a saúde mental melhor do que o outro. Primeiro, mas é muito menos provável que peçam ajuda, que tenham consciência e que consigam se curar.
O segundo protótipo, que seria o que entendemos por narcisismo, é aquele que se infla. É aquela pessoa que, como não tolera esse sentimento de inferioridade, de insuficiência e de vergonha, o que ela gera é uma identidade inflada, né, que busca compensar como realmente se sente. E que, portanto, não aceita nenhum tipo de fracasso, nem de crítica, nem de confronto. Porque, na verdade, a autoestima dela é muito frágil e depende desse alter ego inflado, então qualquer coisa pode derrubá-la. E por isso temos, né, aquelas atitudes típicas narcisistas de querer se colocar acima dos outros, etc, etc. Acho que já entendemos bastante de narcisismo aqui, nem precisa comentar. E em terceiro lugar, temos aquela pessoa que se adapta. É uma pessoa cuja maneira de lidar com essa insuficiência, essa vergonha e essa baixa autoestima não é nem se diminuir, nem se engrandecer, mas sim estar constantemente se moldando, se adaptando ao que esperam dela. É como um transformer, né, poderíamos dizer. Ela coloca a máscara de acordo com o que o contexto pede, né? Aqui podemos ver pessoas que, dependendo de com quem estão, mudam de ideologia, de gostos, de jeito de ser, de forma de falar, de aparência. É algo muito comum. Isso acontece, por exemplo, nos perfis borderline, que têm uma identidade bastante difusa e que varia de acordo com a pessoa com quem estão. No final, como dissemos, cada pessoa tem suas defesas, sua maneira de lidar com o desconforto, a insuficiência e a vergonha. E aqui podemos ver 3 maneiras ou 3 perfis muito comuns. E o que acontece com o terceiro perfil, que não precisa ser uma pessoa limítrofe, ou seja, isso é muito comum. Em pessoas limítrofes, isso pode ser levado ao extremo. O que acontece com essas pessoas é que, como estão sempre se moldando ao que os outros esperam delas, com o tempo, digamos que elas se desconectam de suas próprias necessidades, do que querem, etc. Também é muito comum em pessoas dependentes, que provavelmente vocês já tenham pensado nisso. Certo. Um golinho para beber água. Certo. Debaixo desses 3 perfis, temos 3 mecanismos muito comuns e que normalmente não identificamos de imediato como baixa autoestima. Eu me lembro que estive no ano passado, fui convidada para uma premiação de divulgação ou algo assim, e estava no palco com outros 2 divulgadores, eu não os conhecia. E em uma rodada de perguntas, uma garota da plateia perguntou para outra que estava no palco: como você faz para lidar com as montanhas russas, né? Na hora de criar conteúdo. Essa garota dizia que às vezes de manhã ela acordava pensando que era incrível, desculpa pelo palavreado, que ela era incrível, que ela podia tudo e arrasar, se sair muito bem, e isso a motivava muito. Depois, à tarde, pensava que não valia nada, que não ia conseguir, não tinha nada interessante para dizer, era burra, e assim por diante. E a pergunta para essa divulgadora era: como ela lidava com essa instabilidade, né? Ou essas montanhas russas? A divulgadora disse que isso era normal e acontece com todos. E depois ela acrescentou que, como ela é de peixes, acho que era isso, que isso também é muito coisa de peixes, né? Não consegui ficar quieta, peguei o microfone e disse: entendo que o objetivo é ajudar, mas isso não é normal, não devemos normalizar. E se acontecer, é preciso lidar com isso. Sim. E isso do que estamos falando é sobre a oscilação do self, tá bom? Vou tentar explicar muito bem. Há muitas pessoas que retomando essas partes que não estão integradas do eu, né? Há muitas pessoas que não têm uma identidade integrada, ou seja, cuja mente não é capaz de entender que você pode ser alguém forte e ao mesmo tempo vulnerável. Você pode ser alguém capaz e ao mesmo tempo ter limitações. Você pode ser alguém corajosa, mas ao mesmo tempo ter medos, né? Muitos vivem nessa lógica do tudo ou nada, especialmente hoje, e isso é muito visível socialmente. Mas isso faz com que, quando eu faço algo bem, minha identidade oscile. Eu passo a pensar que sou, uma campeã, que posso com tudo, que sou super forte, mas aí cometo um erro e penso que sou um desastre, que não dou conta de nada. Sim. É normal que o que acontece na nossa vida nos afete um pouco, né? Evidente.
Evidente, se vocês não gostarem nada da aula de hoje, pode ser que eu sinta inseguranças e dúvidas, mas se vocês não gostarem da aula de hoje, eu não vou começar a pensar, sou uma psicóloga horrível, sou péssima divulgadora, não sirvo para nada, tenho que desistir. Não, vou pensar, poxa, talvez preciso melhorar minhas habilidades de comunicação, talvez eu precise entender melhor o que as pessoas querem, né? Ou seja, eu posso entender que sou uma boa profissional, mas que posso cometer erros, né? Por outro lado, há muitas pessoas com esses problemas de autoestima cuja identidade oscila. Por quê? Porque não conseguiram integrar todas essas partes dentro delas e, por isso, oscilam entre estados opostos. E é por isso que muitas pessoas acreditam que são emocionalmente instáveis ou que precisam aprender a regular suas emoções, quando na verdade o que estamos vendo é que o problema de autoestima delas está se manifestando nesse self que oscila. E eu vejo isso com bastante frequência. Pessoas que num dia acreditam ser capazes de tudo e em outros ficam deprimidas na cama achando que não conseguirão nada. Então, o mais saudável em termos de identidade é estar em um ponto mais intermediário ou mais estável. Dizer, olha, sou uma pessoa com fortalezas, com limitações, às vezes vou fazer bem, às vezes vou errar. Mas nenhum comentário positivo vai me fazer sentir uma estrela do pop. Nenhum comentário negativo vai me fazer sentir como uma migalha no chão. Tá bom. Outro comportamento ou mecanismo, muito comum em pessoas com baixa autoestima e que corresponde bastante ao segundo perfil, é a atitude contrafóbica, tá bom? Esse é outro conceito que, se interessar, convido vocês a pesquisarem por conta própria, pois não posso me aprofundar muito nele. Mas, basicamente, por trás de pessoas que vemos que nunca têm medo, que nunca duvidam, que estão sempre super fortes, que estão sempre no auge e que se jogam em tudo. De fora pode parecer que são pessoas com muita autoestima, com muita autoconfiança, mas na verdade, o que estamos vendo não é alguém que conseguiu integrar sua vulnerabilidade, trabalhá-la e superá-la, mas sim o que estamos vendo é uma pessoa que se organizou em torno de lutar constantemente contra a sua vulnerabilidade, provando para si mesma que está acima dela. Ou seja, é uma pessoa tão vulnerável que constantemente sua vida se baseia em provar para si mesma que é generosa. Não é vulnerável assumindo desafios, se arriscando, né? Nem todo mundo que pratica esportes radicais tem essa contrafobia por trás, mas é comum que seja o caso, né? Outro perfil muito interessante não sei se vocês conhecem o típico garoto que já levou muitos foras tentando paquerar garotas, que se sentiu muito inseguro, que não tinha habilidades sociais. E talvez, de repente, um dia ele tenha um estalo e diz, agora vou provar para mim mesmo que não sou inseguro. E começa a tentar conquistar todas as garotas que pode, a ser super arrogante, né? É como, de certa forma, tentar mudar completamente quem eu sou para fugir de como eu realmente me sinto. E eu vejo isso bastante com, esse pessoal que faz cursos de conquista e tal, acabam criando esses perfis, né? Contrafóbicos. E o mecanismo que é tão comum por trás da pessoa que se adapta é esse falso self, né? É construir uma pessoa, uma identidade, um personagem que eu sinto que vai ser aceito. E o que é que acontece? Que nem sempre eu consigo sustentar, né? Para começar, porque na vida acontecem coisas. Segundo, porque os relacionamentos reais exigem que a gente se mostre como realmente é. E abandonar essas máscaras. E também porque no final a sensação de vazio, de falta de autenticidade e desconexão acaba pesando. Isso é muito comum de acontecer em forma de crise, em pessoas que chegam, por exemplo, aos 40, 50 anos que percebem que a vida toda se configuraram com esse falso self em torno do que os outros esperam e do que a sociedade espera. E percebem que já não sabem mais quem são, o que precisam, o que querem e sentem que a vida que construíram não é deles, né? E um sintoma muito, muito característico desses perfis é o que chamamos de falta de constância de objeto. Sugiro estudarem outro conceito interessante, se quiserem. E é que são pessoas que, enquanto o outro está presente, conseguem segurar a máscara. Porque com o outro ali existe uma identidade para atuar, né?
Mas quando não há um outro, quando estão sozinhos, essa máscara cai e é aí que surge esse vazio, quando de alguma forma desmoronam emocionalmente, né? Conhecem alguém que só se sente bem com outros porque sabe quem precisa ser perto deles? É como se tivesse seu papel definido, seu papel bem claro. Mas quando fica sozinha, é aí que no final sua mente pode relaxar, pode tirar essa máscara. Mas é aí que aparece esse vazio e esse quem sou eu quando não há outro que está me olhando. Certo, é muito interessante ver como a baixa autoestima, ou melhor dizendo, a autoestima frágil, se manifesta em cada pessoa de maneira diferente. Isso também é um pouco para que a gente amplie o nosso olhar e veja, além de pensar, que uma pessoa com baixa autoestima é alguém inseguro, frágil, como esse aqui, né? Podemos ver que isso se manifesta de outras maneiras. Vou olhar o chat porque fico aqui falando. Além disso, é cansativo sustentar essa máscara, realmente é exaustivo. Certo, então agora vamos para a parte de como podemos consertar isso, tá? Ai, espero que vocês estejam gostando. Vamos ver. Primeiramente, evidentemente, se a origem da autoestima é relacional, grande parte da reparação também vai acontecer no âmbito relacional. Com isso, não quero dizer que tudo depende das suas relações e que não há nada que você possa fazer no plano individual. O que quero dizer com isso é que temos uma perspectiva da autoestima muito individualista de faça esses exercícios, faça isso com você mesma. Quando, na verdade, e me desculpe pelo quão devastador pode ser o que vou dizer, por mais que você trabalhe para ter uma boa autoestima, para falar melhor consigo mesma, para adquirir habilidades, etc. Se você tem relacionamentos de merda, vai continuar se sentindo uma merda. É assim mesmo. É assim mesmo. Evidentemente, quanto mais trabalho interno e solitário você fizer, mais fácil vai ser para você. Depois, escolher melhor com quem se relacionar. Perceber com quem sim, com quem não, quando não, como lidar com isso. Mas, na verdade, a transformação total chega não só quando fizemos o trabalho individual, mas também quando olhamos para os relacionamentos que temos no dia a dia. E isso faz com que nos sintamos valiosas. No final das contas, como vimos, os relacionamentos são um dos principais contextos onde a autoestima e a identidade são construídas, mas também mantidas. Ou seja, a autoestima não é algo que você constrói em um dia e já tem para sempre. É algo que você está construindo todos os dias. É um tijolo que você está colocando todos os dias, ou seja, mesmo que talvez por como as coisas foram, seus alicerces estejam um pouco tortos, tudo bem, não tem problema. Agora você pode ir redirecionando isso, endireitando e definindo para onde você quer que o prédio continue crescendo. Então, no presente dá para fazer muitas coisas. Então, a autoestima não é algo meramente interno, não é algo que depende só do que você faz na sua cabeça, tá? Ela é constantemente influenciada pelos vínculos que você vive. Tá bom? Então, aqui eu deixei algumas. E recomendo que vocês se perguntem isso na hora de avaliar seus relacionamentos. Porque quando nós, psicólogos, falamos para vocês sobre como são seus relacionamentos, a qualidade das pessoas com quem vocês se relacionam, a qualidade dos seus relacionamentos, tendemos a pensar muito em como é a pessoa com quem eu me relaciono, e isso é importante. No sentido de se ela é boa comigo, se me trata bem, se é alguém valioso. Mas também é importante como você é nessa relação. Quem é você quando está com essa pessoa? Porque há pessoas que, mesmo sendo muito boas, muito corretas, fazem com que sua autoestima melhore ou diminua. Certo. Aqui estão 4 perguntas para vocês fazerem. A primeira de todas é se você pode ser vulnerável nessa relação. Ou seja, você pode se mostrar quando está mal, pode pedir ajuda, ou recebe julgamentos, críticas, invalidações, etc. Certo?
Por melhor que seja a pessoa que está ao seu lado, se você não pode se mostrar vulnerável, de certa forma você está confirmando que essas partes de você precisam continuar separadas. É como repetir de certa forma aquela experiência do passado que feriu sua autoestima. É como se você estivesse constantemente confirmando esses aprendizados patológicos sobre quem você deve ser e como deve se relacionar. Segunda pergunta, se você pode ser autêntica em seus relacionamentos. Ou seja, você pode ser você mesma do jeito que é, de forma espontânea, ou você precisa esconder partes de si mesma, precisa se moldar, até mesmo fingir outras. Isso é muito importante e muitas vezes a gente se cansa no dia a dia, na vida, e ao estar com outras pessoas porque não somos autênticas. Como alguém disse no chat, usar uma máscara, não ser autêntica, é algo que cansa muito. Pensa que seu cérebro tem que ficar o tempo todo fazendo um esforço enorme para esconder, para mostrar, para se adaptar, para ler o outro. É exaustivo, fisiologicamente falando, não ser autêntica. Então, não só você melhora sua autoestima, mas também melhora seus níveis de energia. É que muitas pessoas estão sempre cansadas e só pensamos no que comemos e em como dormimos. E não pensamos, será que sou autêntica? Ou estou gastando muita RAM para manter essa máscara? A terceira parte, claro, é a reciprocidade. Acho que não preciso explicar, né? E olha, simplesmente você se sente mais você mesma com essa pessoa ou não. Quer dizer, é um relacionamento em que você pode se permitir trazer de volta aquelas partes de você que rejeitou, que deixou de lado e que afastou? Porque isso é fundamental para construir uma autoestima sólida e madura. Aqui podemos ver isso. A integração das partes. Antes falamos, não é? Sobre essas partes de nós mesmas que estendemos, que afastamos, que rejeitamos, porque aprendemos que não seriam bem recebidas, não seriam valorizadas e que nos afastariam dos vínculos. Mesmo fortalecendo a autoestima, fazendo exercícios e melhorando o diálogo interno, etc., isso persiste. Essas partes precisamos acabar reintegrando a nós mesmas. Olhar para elas de frente, aceitá-las, entendê-las, acolhê-las e mostrá-las em nossos relacionamentos. Ou seja, não basta ficarmos nu. Sim, olha, é que eu aprendi na época a não mostrar medo porque quando eu mostrava medo acontecia tal coisa. E ficar por aí. Não. Entender isso só intelectualmente não basta. É preciso que você, nos seus relacionamentos seguros, comprove que pode se mostrar com medo. E ainda assim vai continuar sendo amado. E vai continuar sendo aceita. Tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. O trabalho com a autoestima é feito em grande parte com o outro. E é feito escolhendo bem uma pessoa com quem você possa trazer para o presente, para o agora, tudo aquilo que um dia você rejeitou em si mesma. Porque ao perceber com essa pessoa que essa parte de você é aceitável, você já não vai mais experimentar aquela angústia, aquela vergonha e aquela crise toda vez que falhar. Em afastar isso de você. Sim? Pausa para checar se vocês estão entendendo isso, pois é importante. É muito importante. Fico feliz que vocês estejam entendendo, que ótimo. O que quero que vejamos é que a autoestima não chega quando conseguimos ser perfeitas, quando conseguimos estar sempre bem, quando resolvemos nossas inseguranças, nossas fraquezas, etc. Ela aparece quando deixamos de considerar essas coisas incompatíveis com o nosso valor como pessoas. Quando vemos que essas partes são bem acolhidas em nossos relacionamentos e que não tem problema nenhum em integrar essas partes, né? Minha cabeça explode e eu entendo, faz muito sentido, mas eu perdi o comentário. Sim, isso realmente faz a cabeça explodir, mas sim. Não sei se já explicaram a autoestima para vocês dessa forma. Mas é muito revelador e muito reparador.
e muda muito o foco. E há muitas pessoas que isso, por exemplo, viveram com seu parceiro, né? Quando encontraram uma pessoa que as aceita completamente, que as vê, que as entende, que as valida, que as acolhe e pela primeira vez na vida puderam mostrar coisas que sempre deixaram de lado, que sempre esconderam, que sempre rejeitaram. Pode ser uma experiência muito curadora. Muito curadora. Vamos continuar aprofundando um pouco nisso. Tá bom. Eu gosto muito de usar o conceito de cofrinho para isso, certo? A autoestima pode ser comparada a um cofrinho, se quisermos. No sentido de que não é algo que foi construído só lá atrás, mas sim algo que no dia a dia continuamos juntando, continuamos melhorando e assim por diante, certo? Todos os cofrinhos podem estar mais ou menos cheios de moedas de notas, certo? E nesse sentido, para autoestima, cada moeda é uma atitude que você teve para, digamos, reescrever a história. Sempre que você fez algo difícil para você, cada vez que você fez algo que desafiou seus mecanismos de defesa habituais, né? Aquilo que vimos sobre arrogância, controle, evitação, complacência. Cada vez que você fez algo para sair desse personagem que você construiu para se proteger. Quando você conseguiu mostrar as partes de si que estavam expostas no relacionamento. Cada vez que você fez uma dessas coisas, você coloca moedas no seu cofrinho e de alguma forma sente que tem mais recursos para investir. Vou explicar. Há muitas pessoas que têm muito medo de se arriscar e de tentar algo porque sentem que, se falharem de alguma forma, tudo desmorona, né? Tudo desaba, tudo falha. Por outro lado, há pessoas que dizem, olha, se eu fizer isso e não der certo, não tem problema. Qual é a diferença entre elas? É que uma tem seu cofrinho cheio de moedas e a outra só tem uma ou duas moedinhas. Então, o que acontece? Se eu tenho pouquíssimas moedas e pego minha moeda e invisto nisso, vou ficar muito ansiosa se isso der errado. Se eu sou uma pessoa com autoestima muito frágil e tenho pouquinhas moedas, eu ficaria muito nervosa se isso desse certo ou desse errado. Porque o resultado vai influenciar demais em como eu vou me sentir comigo mesma. Por outro lado, como eu já dei um monte de aulas, já fiz vários vídeos no YouTube, já dei palestras, já dei conferências, já me dei bem, etc. Se essa não sair bem, olha, vai doer, mas também não vou desabar, porque eu já tenho muitas moedinhas no meu cofrinho de outras vezes em que eu tive coragem. Então, é muito interessante observar isso dessa forma, porque nos convida, de certa maneira, a romper com os padrões de sempre. Cair sempre nas mesmas evitações, nas mesmas defesas, naquilo que nos faz sentir seguras a curto prazo, mas que a longo prazo afeta a nossa autoestima. Sim. Todas nós temos limitações, dificuldades, coisas que são difíceis para nós. Tem aquela pessoa que tem dificuldade, sei lá, de confessar para o parceiro que tem medo de ser abandonada. Tem aquela pessoa que tem muita dificuldade de ser espontânea com os amigos porque tem muito medo de que a vejam como estranha, que a critiquem ou julguem, né? Todas nós temos comportamentos que nos limitam, né? Aquilo que fomos vendo ao longo da aula. E todas nós acabamos evitando reescrever a história, fazer diferente por medo de como vamos nos sentir. Mas quando eu não me atrevo, quando continuo caindo nos mesmos padrões de evitação de sempre, o que estou passando para o meu cérebro é a mensagem de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que as coisas são assim, de que se eu fizer em algum momento, algo vai dar errado, algo vai sair mal, eu vou me sentir péssima. Um exemplo bobo. Imagina que vou dar um exemplo real para vocês. Quando comecei a postar vídeos no YouTube, eu sentia muita vergonha. Eu passava muito mal. Sempre que ficava diante da câmera ou precisava falar, fazia várias tomadas, desistia e depois voltava. Bom, era uma experiência horrível para mim. Por quê? Porque eu ainda me sentia muito insegura nessa área. Então, se algo desse errado, para mim podia ser devastador. Hoje, se um vídeo tem poucas visualizações, nada muda para mim, pois me sinto segura. Mas por que tenho essa segurança?
Porque eu já provei para mim mesma várias vezes que eu consigo fazer isso. E como eu provei isso para mim mesma? Fazendo, né? Quantas vezes as pessoas ficam esperando se sentir seguras, com autoestima, com confiança para fazer alguma coisa, quando na verdade funciona ao contrário? Fazendo. É assim que você se sente segura. E é assim que você se sente confiante, né? O autoconceito não se constrói a partir do que você pensa sobre si mesma. Ele se constrói a partir do que você prova para si mesma, vez após vez. E provar para si mesma não é conseguir um resultado ou outro. Provar para si mesma é se atrever e confirmar que, dando certo ou errado, você vai ficar bem consigo mesma. Tá bom? Vamos ver se isso vai ficando claro. Eu mesma testei isso e é libertador. No final das contas, nosso cérebro está programado para evitar a dor, para evitar o que nos dá medo, para evitar o desconforto. Somos programados para evitar. E a evitação é muito traiçoeira, porque a curto prazo nos dá uma sensação de bem-estar, de alívio. Se eu tivesse dito naquele dia, não vou fazer vídeos para o YouTube porque passo mal. Olha, eu tiro um peso das costas, é maravilhoso, me sinto super bem. Mas a médio prazo, além de ter perdido muitas oportunidades, a longo prazo eu teria passado para mim mesma a ideia de que eu não sou capaz de fazer isso. Eu tenho que me esconder porque não tenho capacidades, porque não sei me comunicar, porque não sou inteligente, porque o mundo é ruim, porque as pessoas, né? Ou seja, cada um com as suas questões. Cada vez que evitamos algo e nos sentimos bem a curto prazo, a longo prazo estamos prejudicando nossa autoestima. E quanto mais você prejudica sua autoestima, menos moedinhas você tem. E, portanto, menos vai se atrever das próximas vezes. Às vezes me perguntam como tenho coragem de fazer isso. É porque já tive coragem antes. Sim, eu queria... Você disse uma frase ótima e eu queria anotar exatamente como você falou. Não sei o que eu disse, desculpa. Então, cada imitação vai se tornando uma informação que você fornece ao seu cérebro sobre sua identidade, sobre sua autoestima, certo? Quando vocês tiverem que reescrever a história, sair de padrões, etc. Não pensem apenas no que estão fazendo no momento. Pensem em como isso vai impactar a autoestima de vocês a longo prazo. Tudo o que fazemos tem consequências. Aqui. É como se houvesse uma pessoa aqui que está sempre observando o que você faz e estivesse anotando. E conforme é o que você faz, ela vai anotando e vai criando uma biblioteca de quem você é, do que você pode, do que não pode, de como é o mundo, de como são as pessoas, certo? E, de novo, essas moedinhas não se conseguem com conquistas. As moedinhas se conseguem simplesmente ao enfrentar isso, ao romper com o que era antes, ao sair do desconforto, ao ser coerente, certo? Exemplo. Se você tem muito medo de se envolver e de se machucar e um dia diz, olha, quero parar de ser sempre assim, quero dar mais uma chance ao amor, vou tentar. Você inicia um relacionamento e a pessoa te magoa. Não importa se não deu certo, porque você fez o seu exercício de sair da sua defesa, né? Da sua defesa de isolamento e desconexão emocional, você já conquistou sua moeda, pois provou a si mesma ser capaz. Tá bom? Vou acender outra luz aqui porque já estou ficando no escuro. Uf, luz demais. Não tem uma luz menos forte? Tá bom. Vamos seguir com a metáfora das moedinhas. Além de ser muito importante que a gente se arrisque para juntar mais moedinhas e que depois, quando tivermos que investir moedinhas em algo difícil, não nos sintamos tão ansiosas e tão frágeis. Também é importante que a gente diversifique esses investimentos, né?
Se alguém aqui já investiu alguma vez, sabe que se você coloca todo o seu dinheiro em um único investimento, além de ser muito mais arriscado, você fica sempre estressada e ansiosa para ver o que vai acontecer com esse investimento, né? Pois com a autoestima acontece de forma parecida. Quando você deposita todas as suas moedinhas de autoestima em uma única área, além de que se acontecer algo na vida, isso te derruba completamente. Você vai se relacionar com essa área de uma maneira muito ansiosa, muito vigilante, muito tensa. Vou dar vários exemplos. Há muitas mulheres, evidentemente, por toda a influência social que temos e tudo mais, que baseiam demais a forma como se sentem consigo mesmas no aspecto físico, né? Elas investem muita energia mental, tempo, recursos, o que for, na sua aparência física. O que acontece? Olha, talvez elas até potencializem isso, se sintam um pouco melhor com isso, mas o que acontece? Como essa é a única fonte de valor delas, elas estão sempre em hipervigilância, se supervisionando e se cobrando demais em relação à aparência física, não é? Por isso, é fundamental diversificar. Muitas meninas perguntam: como faço para que a aparência física pese menos para mim? Bem, a melhor maneira não é tentar tanto trabalhar sua relação com a aparência física, mas sim buscar outras fontes de autoestima, tá? Que você invista em outras áreas da sua vida que também te tragam autoestima e segurança. Ou seja, como você não vai ficar obcecada com a sua aparência física se não existe absolutamente mais nada na sua vida que te faça se sentir valiosa? É normal que você desenvolva uma relação de ansiedade, de obsessão e uma relação tóxica com a sua aparência física se ela for sua única fonte de reforço em termos de autoestima, né? Ao trabalhar isso, você percebe como há meninas que, ao se sentirem valiosas, pelo seu conhecimento, pela sua personalidade, pela sua carreira profissional, pelo relacionamento amoroso, pelo hobby em que ela se destaca, pelo esporte, etc. Quando começamos a construir outros pilares, a relação com a aparência física muda muito, porque já não depende tanto disso. Também, por exemplo, isso acontece com pessoas que talvez tenham colocado autoestima demais nas conquistas profissionais, né? Então, enquanto isso vai bem, ótimo, embora provavelmente exista uma relação patológica de vício em trabalho, obsessão, ansiedade e tudo mais. Mas imagina que então acontece uma falência e você é demitida. Você não tem outros pilares que sustentem sua autoestima e sua identidade. Então você fica completamente vulnerável. Você desmorona, sabe? Por isso eu acho que essa aula eu gosto, porque coloquei muitas metáforas visuais e acredito que assim se integra melhor a minha perspectiva sobre autoestima. Se você depende da autoestima em apenas uma área, isso é vivido com muita fragilidade, porque então qualquer ameaça nessa área, qualquer coisa que possa dar um pouquinho errado, é vivida como uma ameaça à pessoa inteira. Enquanto se você investiu suas moedinhas em diferentes áreas, você fica tranquila. Outras áreas da sua vida te sustentam, né? É como aquele queijinho do trivial, né? Então a gente tem que tentar preencher todas as áreas e não depender só de uma, tá bom? Então, aqui eu vou te deixar um pouco preocupada. E o que eu considero fundamental é que a gente trabalhe para ter uma boa autoestima. Como vimos, não é algo racional. Não é algo que se trabalha só com o pensamento. É algo experiencial, o que eu faço no dia a dia. E é relacional. Como eu me relaciono com as outras pessoas, né? Aqui estão, na minha opinião, os 4 pilares da autoestima. Regulação emocional, no sentido de se permitir se relacionar com todas as suas partes, sem rejeitá-las, sem negá-las, sem julgá-las, sem oscilar, sem se auto-enganar. Relações seguras, vínculos seguros onde você pode ser você mesma, onde você pode se mostrar vulnerável e onde pode revelar todas essas partes suas que você rejeitava em si mesma e ver que elas são válidas. Terceiro, ação coerente. Veja, eu quero melhorar isso em mim, quero melhorar isso na minha vida, enfrento o desconforto, não evito, não me refugio, me atrevo e levo essa moedinha para o meu cofrinho. E a integração que falávamos antes. Poder juntar dentro de você essa parte forte, essa parte vulnerável, essa parte capaz, essa parte com limitações, certo? Integrar que eu tenho coisas boas e que eu tenho coisas ruins, entre aspas, porque nada é bom e nada é ruim. Mas integrar em mim mesma aquilo que foi reforçado e aquilo que foi rejeitado.
certo? Então, no final, a autoestima madura é poder ser imperfeita sem deixar de se sentir digna. Acho que é uma boa frase. Poder ser imperfeita sem deixar de se sentir digna. E aqui, como conclusão, a distinção novamente entre essa autoestima falsa ou frágil ou condicional e essa autoestima real. E aqui temos, lá em cima, essa concepção social que temos da autoestima como necessidade de estar sempre no topo, de estar sempre por cima, de me sentir segura, de me sentir confiante. Que não me importo com o que os outros dizem, que me sinto no auge, que me sinto forte, E quantos mecanismos, que vimos que nos prejudicam e que derivam de tentar estar sempre por cima, Essa atitude contrafóbica para não admitir que tenho vulnerabilidade, que tenho medo, essa cisão de não querer aceitar que tenho partes de mim que me incomodam ou que foram rejeitadas. Esse é o ideal que eu preciso alcançar para me sentir amada. Esse narcisismo, de negar minha vulnerabilidade e meu sentimento de inferioridade. Todos esses mecanismos vêm de pensar que a autoestima é estar por cima, como essa onda de achar que temos que estar por cima o tempo todo. Essa pessoa que sente que precisa ser forte, se destacar, agradar, ser perfeita, negar seus defeitos, suas limitações, Isso é uma batalha perdida desde o começo. Porque a vida inevitavelmente inclui erros, imprevistos, perdas, limitações, falhas, momentos de vulnerabilidade e fases de sofrimento. Por isso, no fim, quero que lembrem que a autoestima... Ai, fiquei sem palavras. A autoestima madura não consiste em eliminar a vulnerabilidade, em eliminar aquilo que não gostamos, em ter uma imagem falsa, idealizada, superior ou melhorada de nós mesmas. O que realmente define a autoestima madura é nos permitir passar por essas experiências, integrar essas partes que não gostamos, sem perder o vínculo conosco mesmas, certo? É perceber que mesmo que às vezes a onda não esteja no alto, existe um chão por baixo. Firme que sustenta tudo e que dá continuidade à nossa identidade e ao nosso eu. Tudo bem? O que vocês acharam? Melhorar a autoestima não é fazer com que a onda esteja sempre no alto, é descobrir que debaixo da onda existe um chão firme. E esse chão firme se conquista com tudo o que vimos hoje na aula. Então, me contem no chat o que mais impactou vocês hoje. Qual é o aprendizado mais importante que vocês levam daqui? Do que vocês mais gostaram? O que mais impactou vocês? Acho que é um pouco de tudo, nada específico. Que eu tenho mais autoestima do que imaginava. Gosto desse comentário, Carmen, pois realmente falei isso no início da aula. Que tem pessoas que acham que tem baixa autoestima, quando na verdade é simplesmente uma experiência humana ter inseguranças, ter algum complexo, ter defeitos, limitações em alguma área. É como se, de certa forma, tivéssemos rotulado a experiência de ser humano como ter baixa autoestima e até mesmo rotulamos como ter autoestima ou boa autoestima, coisas que na verdade são de baixa autoestima, Então, é muito interessante. Muito interessante. Eu convido vocês a assistirem a aula mais algumas vezes, porque sei que foi um pouco densa. Eu sei que é preciso entender muitas coisas para depois entender outras. Então, eu convido vocês a assistirem várias vezes, tá bom? Claro, também como sabemos, por mais que você saiba a teoria de algo, não é suficiente. Senão, todos os psicólogos estariam sempre bem, em todos os sentidos. É preciso colocar em prática, é preciso integrar, é preciso refletir sobre isso e dar continuidade a isso, Alguém no chat disse que gostou, mas ainda tem coisas que não entende. E, evidentemente, por isso temos o espaço da Mind Hunt Academy, minha academia online de psicologia, que serve para continuar aprofundando e aprendendo psicologia, tanto de forma teórica quanto prática.
Então, a partir de agora, vou explicar um pouco sobre o que é a academia, caso alguém queira entrar, se alguém realmente quiser continuar aprendendo psicologia, quiser continuar se formando e quiser aplicar tudo isso de forma prática na sua vida. A aula já terminou, então se alguém quiser ir embora, pode sair agora. É verdade que no final vamos responder dúvidas e perguntas sobre a aula. Agora vou explicar o que é esse espaço, já que hoje tivemos uma aula mais teórica e densa. E bom, no final das contas, o YouTube é mais entretenimento. Se alguém realmente quiser aprender psicologia, foi para isso que eu criei a academia, tá bom? Então vou contar para vocês do que se trata a Mind Hunt Academy. Caso vocês não saibam, Mind Hunt Academy vem da ideia de deixar de ser a presa da nossa mente e passar a ser o caçador da nossa mente, né? Ou seja, deixar de sentir que nossa mente tem controle sobre nossa vida e passar a entendê-la, compreendê-la e fazer com que ela seja nossa aliada. É daí que vem o nome. Muita gente, quando eu fazia vídeos no YouTube e até hoje, me pergunta: Cláudia, onde posso aprender psicologia? Porque eu tenho muito interesse, tanto em termos de conhecimento quanto para aplicar na minha vida, mas não encontro livros, não encontro lugares. O curso de psicologia, na verdade, não serve para esse interesse. E foi por isso que eu criei a Mind Hunt Academy, para todas as pessoas que querem aprender psicologia, tanto para aplicar na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, ou simplesmente para aprender psicologia, porque eu acho fascinante entender como funciona a mente humana. Certo? A grande transformação emocional, mas não substitui a terapia. Esse não é o objetivo. Mas aprendendo psicologia, você pode entender muitas coisas sobre si mesma, sobre seus relacionamentos, tomar melhores decisões, se relacionar melhor consigo mesma, aprender a se regular emocionalmente. Entender qual é o seu propósito, tomar ações em coerência com o que você quer e com o que deseja ser. Realmente, muitas pessoas se inscrevem por querer aprender e no final nos relatam grandes mudanças em termos de autoestima, regulação emocional, autoconhecimento, relacionamentos. Muitas pessoas fizeram mudanças importantes em suas vidas e, na verdade, isso é muito legal, né? Como funciona? É como uma Netflix da psicologia. Você entra e já tem várias aulas de diferentes temas que já estão gravadas, tem acesso a mais de 100 aulas e pode assistir às aulas sobre os temas que te interessam. Está interessada em detecção de mentiras? Então está lá para você. Interessada em psicopatologia ou transtornos? Tem conteúdo para você. Prefere autoestima, psicologia de casal ou neurociência? Há várias categorias onde você pode assistir aulas já gravadas. Mas também, é claro, continuamos dando aulas ao vivo semanalmente. Vem psicólogos especialistas de diferentes áreas, porque no final das contas eu sou especialista nas minhas áreas, mas tem muitas das quais eu não faço ideia. Na verdade, por exemplo, este ano virão vários professores para falar com a gente sobre neurodivergência, uma área da qual eu não entendo nada, embora várias pessoas já tenham sugerido que eu sou neurodivergente, e eu fico tipo, tá, mas eu não sei nada sobre neurodivergência. Mas tudo bem. Bom, temos psicólogos de diferentes áreas e eu também faço análises ao vivo mensalmente na academia. Nós temos casos psicológicos assistindo, por exemplo, a um episódio de uma série ou algo assim, e vamos analisando ali na hora para aplicar de forma prática o que vimos nas aulas. Aqui temos alguns dos psicólogos de diferentes áreas. Bom, no final das contas, a psicologia é muito ampla, e o melhor é que cada um venha especializado nessa área e com experiência nessa área. Porque aqui não viemos trazer conversa fiada, conteúdo de encheção, ou contar coisas que você pode encontrar na internet. Ou seja, aqui trazemos coisas que vêm de anos de estudo e de experiência profissional. Olá, eu sou Débora Múrcia, professora da Academia Mind Hunt em Psicologia do Narcisismo, Abuso e Trauma. E este vídeo eu faço para agradecer tanto à Academia quanto à Cláudia por terem confiado em mim. Queria expressar que, de todos os projetos em que já colaborei, este é um dos melhores, porque tanto a Cláudia quanto toda a equipe por trás da Mind Hunt se esforçam muito para oferecer um serviço de qualidade. São pessoas muito próximas, muito empáticas, muito humanas e fazem com que o trabalho seja muito agradável. Por outro lado, também quero mencionar que são pessoas que se esforçam muito para oferecer um serviço de qualidade a todos os alunos, para que quem aprende na Mind Hunt
adquira conhecimento com base científica, mas que também seja prático, que seja útil, que ajude e que possam aplicar no dia a dia. Por isso, esta é uma das melhores academias que encontrei até hoje e estou tão feliz e satisfeita por poder fazer parte desse projeto. Bom, vocês podem ver que temos ótimas avaliações no Trustpilot, que é algo que as pessoas deixam por conta própria e que não pode ser modificado, porque realmente isso foi criado com um objetivo autêntico, genuíno, de que as pessoas aprendam, se entendam e se melhorem. Eu realmente fico triste que tantas pessoas não entendam como funciona a própria cabeça e que sigam pela vida confusas, sem entender o que está acontecendo, cometendo erros que poderiam ser evitados. E eu penso que se todo mundo soubesse psicologia, não só haveria menos sofrimento e as pessoas seriam mais felizes, mas também teríamos um mundo melhor. E eu acho que mudar o mundo começa, por mudar a si mesma. E acredito que aprender psicologia é fundamental para isso. Então, o fato das coisas serem bem feitas na academia é porque isso se deve a um propósito genuíno. Então, nós temos uma plataforma na qual você não só pode assistir às aulas ao vivo e às aulas gravadas, mas também pode interagir com outras pessoas com os mesmos interesses e tudo mais. Assim que você entra, temos um sistema para te receber e te explicar como tudo funciona, por qual aula recomendamos que você comece, etc, etc. Porque no final é importante que você aprenda alguns conceitos, para depois ir se aprofundando e subindo de nível. No final das contas, já estamos há 4 anos e temos aulas mais básicas e também aulas avançadas para que qualquer pessoa possa aprender, Temos uma comunidade, já passaram mais de 5.000 alunos pela academia. E tem muita gente que também conheceu amigos, conheceu pessoas com quem compartilhar interesses, hobbies, inquietações. Eles marcam encontros, também surgem alguns casais por aí. E é bastante interativo e bonito, Toda semana temos ou uma aula ao vivo, ou comigo uma análise, ou também temos um encontro de alunos para compartilhar também, Como se sentem, como estão progredindo, o que aprenderam, o que chamou a atenção deles. É escolhido um tema no que chamamos de Mind Handbrake e debatemos sobre ele. Por exemplo, recentemente falamos sobre manipulação, também falamos sobre nos compararmos com outras pessoas e é um encontro bem bonito. Também fazemos eventos presenciais com os alunos e tudo mais que são muito divertidos. Quem já participou sabe o que fazemos. Os Mind Handbrakes também fazemos desafios semanais de autoconhecimento para quem quiser colocar em prática exercícios e tudo mais, aquelas moedinhas, das quais falávamos antes para o cofrinho. E além disso, para todos que entrarem antes do verão, preparamos algo muito legal, totalmente gratuito, que é o que chamamos de Verão a Partir de Dentro. É um programa de 1 mês voltado para melhorar a autoestima para o verão em diferentes áreas. Vocês vão ver todos que entrarem com exercícios, com uma live, com uma psicóloga especializada também em relação ao corpo e autoestima. E é um programa muito legal no qual você também pode escolher. Qual é, digamos, a sua preocupação com a sua autoestima para o verão? E você pode encontrar pessoas que tenham escolhido essa mesma preocupação para também se apoiarem nesse sentido. E claro, também inclui aulas sobre autoestima. O preço? Quanto custa tudo isso? Olha, outras academias que eu vi, o preço é cerca de 70 euros por mês. E o que oferecem são 2 workshops. Isso não custa nem de longe tanto assim. Também não custa o que seria o preço padrão de uma sessão de terapia, custa bem mais. Porque acreditamos, como eu disse, que essas ferramentas devem estar ao alcance de todos. Evidentemente, não podemos trabalhar de graça porque as coisas custam dinheiro. É preciso pagar funcionários, plataforma, tudo isso. É preciso viver. Mas nós realmente podemos fazer com que os preços sejam bastante acessíveis. E, na verdade, todo mundo que entra na academia nos diz isso, que o valor que ela oferece e o que você aprende está muito acima do preço que ela tem. Então, se você entrar de forma anual, que é como a maioria faz porque é o mais cômodo e econômico, custa 24 euros por mês, que é o que eu acho que custa a Netflix ou Spotify, não sei. Ou o YouTube, a assinatura, não sei direito. Mas enfim,
€24 por mês por 2 aulas ao vivo, uma análise comigo, a comunidade, desafios, exercícios, o programa de autoestima no verão. E todas as aulas gravadas de 4 anos, nas quais eu digo de verdade que se aprende muito. Se aprende muito e eu aprendo com outros professores. Ou seja, tem bastante coisa que eu aprendo nas aulas. Aprendo na minha academia porque psicólogos de áreas que desconheço vão até lá. Então, para vocês verem que há pessoas na academia que têm, aqueles que estão há anos na academia têm muito conhecimento de psicologia e sabem coisas que muitos psicólogos não sabem. Então, bom, em breve vamos aumentar o preço e é isso, vocês têm aqui essa opção para entrar com esse presente que demos para vocês de verão do programa. Aqui está tudo o que vocês vão receber, é bastante coisa. E bom, realmente quem entra percebe a diferença nos seus relacionamentos, na sua autoestima, na sua vida profissional, na sua satisfação com a vida. Bom, no geral é uma mudança poderosa e eu sou a primeira pessoa que mudou muito a própria vida. E mudou muito como se sente em relação a si mesma e sobre como se sente com a vida, com o mundo, com as pessoas. E isso foi graças a ter aprendido psicologia. E bom, para que vocês vejam que estamos muito seguras do que fazemos. Você pode testar por 2 semanas. Se não gostar, devolvemos seu dinheiro. E além disso, adicionamos uma garantia de que, se depois de 8 meses, obviamente, se você tiver assistido às aulas, no mínimo 2 horas por semana. Se você sentir que não teve ganhos, não aprendeu nem melhorou, devolvemos seu dinheiro. Porque estamos tão seguras do que oferecemos, de passar essa mensagem de muito bom isso. Então é isso, aqui está o QR para vocês acessarem. E bom, isso também é importante. Embora, conforme o conteúdo aumenta e os anos passam, o preço vai subindo. Mas para quem entra, o preço se mantém para sempre na hora de renovar. Então é isso, até o dia 21 de junho vocês têm essa oferta com tudo que está incluso no programa de verão por dentro e o preço atual. Aqui está o QR.